Cara, a gente tava falando aqui antes sobre como tu foi se interessar por esse assunto aí. Tu tava me contando a história lá da tua cidade, que é perto de Hortolândia, que é onde tem um presídio que parte da cidade se desenvolveu em volta do presídio. E era um interesse que você tinha desde moleque, né? Nesse tipo de assunto aí. E aí você foi dar aula e começou a se interessar e começou a produzir conteúdo sobre isso. Você já produziu outro tipo de conteúdo antes também, né? Já, mas a gente trabalhava mais com fatos históricos assim que não tinham muito a ver com a criminalidade e o crime organizado, que é o que eu realmente gosto de pesquisar, né? Pois Era é. outra pegada. Gosta de pesquisar, cara. Beleza. Como é que foi o teu primeiro vídeo sobre esse assunto que tu viu? Puta, eu gosto de fazer isso aqui, cara. Putz, interessante aí. Cara, na verdade a gente montou o canal e aí a gente precisava achar um tema interessante que explodisse porque a gente queria viver do YouTube. Aham. E Quem que é a aí, gente? cara, eu, o Fernandão, que é meu sócio, a Adriana, que também é minha sócia, e um outro sócio meu, que é o Caio, que é quem mexe mais com a parte de organizar conteúdo e tal. Aham. E aí, cara, o primeiro vídeo que a gente fez foi do Elon Musk, a história do Elon Musk. E os caras que apareceram lá nos vídeos falaram, pô, nem quero saber da vida desse cara, tá viajando, pá, nada a ver. 10 pessoas comentaram. Cara, daí eu falei assim, mano, eu vou filmar um vídeo sobre um personagem que eu acho muito cabuloso, que é o José Márcio Felício, o G-Leão, né? Que é o fundador do Primeiro Comando. E aí a gente fez, cara, assim, em uma semana deu 1 milhão de... Entendi. Quase 1 milhão de visualizações o vídeo, saca? Geleão. Geleão, mano. Tá, preciso assistir esse vídeo aí, porque assim, manjo um pouco de PCC, porque nessa época eu tava no Rio, né? E não é como se eu manjasse muito também dos outros, mas eu lembro do início da milícia. No início dos anos 2000 ali, eu lembro porque os caras... Lembra que eu te falei que eu fui pro quartel? Sei. Nessa época aí teve uns papos aí, porra, tu não quer limpar uns fuzil pros caras lá não, mano? Tá rolando aí 2 contos por semana, era uma grana assim, tá ligado? 2 mil reais por semana, fica caralho. Nem sei se é verdade, ou sei lá, sei que chegou esse papo, eu falei, cara, não quero me meter com essa porra. Não quero, tô fora, isso aqui. Mas eu lembro desse papo de milícia mais ou menos nessa época aí. Entendi. Aí tu fez um vídeo sobre o Geleão, deu certo. Nossa, aí bombou demais, mano. Aí a gente acertou o ponto, né? Porque aí tinha mais 7 fundadores pra fazer. Eu falei, pô, a gente já tem pauta pra mais 7 vídeos. E aí a gente fez, de vários fundadores, a gente chegou Por que a que o fazer Geleão foi o primeiro? Por que ele era tão assim? Por que ele? Cara, o G-Leão, na verdade, ele foi o primeiro porque ele era um cara muito temido dentro da cadeia. E as histórias dele são histórias bastante violentas, assim, que daria pra captar atenção, né? Pra você ter uma noção, ele tirava a vida dos caras e arrancava a cabeça dos caras. De sacanagem, arrancava lá pra provar que ele é mau. Cara, na cadeia, naquela época, antes do Primeiro Comando, era assim, a prova era o mais forte, né? Então, o G-Leão era o que os caras chamavam de matador de cadeia. Então, onde ele passava, ele tinha que deixar um rastro de sangue para que ele fosse respeitado pelas pessoas dentro do crime. Então, ele era um cara gigante e tal, e extremamente violento. O PCC começa com essa característica de ser extremamente violento, cara, porque o PCC é meio que a definição de crime organizado, não é? Organizado mesmo, a parada parece uma empresa, né? Explora oportunidades e tudo mais. Mas você tá descrevendo um cara aí que tem um perfil que eu colocaria mais no crime carioca, que é tem uma característica um tanto mais de guerrilha. A menos que eu esteja falando uma puta merda. Pode ser que eu esteja falando uma puta merda também. Não. Mas assim, como é que esse cara... e como é que a influência dele dentro desse conselho, que cria o PCC, cara? Tá. Você falou interessante aí. A definição de crime organizado, cara, é realmente 2 ou mais pessoas que se organizam para cometer um crime. E aí o crime passa a ser mais sofisticado, passa a atingir um novo patamar. Então você tem um batedor de carteira, a partir do momento que ele arruma 4 pessoas ali para fazer o crime, uma que persegue o cara, o outro que empurra o cara, o outro que pega a carteira e o outro que tá lá na frente para dar um despiste nos caras, isso já é crime organizado. Na época, cara, a gente estava saindo da ditadura militar no Brasil e a gente estava com o período de abertura democrática, né? E aí, o que acontece? Muitos desses presos, eles participaram de comissões para debater direitos. Porque em 1984 foi promulgada a LEP, né, Lei de Execuções Penais, que era uma lei que dizia como a pena deveria ser cumprida pelos presos. E lá tinha uma série de benefícios e que eles tiveram acesso e absorveram isso. E os caras que eram lideranças nas cadeias que eles passavam, eles acabaram absorvendo isso. Aí teve o massacre do Carandiru em 1992, que a polícia entrou dentro do Carandiru e acabou em 111 mortos oficialmente. E aí os caras tiveram que desativar o pavilhão 9
e eles mandaram esses caras pra casa de custódia e tratamento de Taubaté, que era um presídio chamado Piranhão. Que era assim, quem não conseguia se adaptar à massa carcerária, quem dava trabalho, infringia muitas leis, era colocado nesse lugar para pagar o castigo. E foi aí que colocaram lá uma série de presos muito famosos do sistema prisional, e os caras acabaram fundando o primeiro comando. Só que era uma fundação que, a princípio, tinha a ver só com aquela cadeia. Tá. Só que o governo começou a transferir os caras, o sistema penitenciário. E onde os caras chegavam, os caras levavam essas ideias. Tinha cara que levava politicamente igual o Marcola e o Sombra, e tinha cara que chegava lá e executava os caras mais pesados que tinha na cadeia e inseria a ideia do comando. E aí você falou, os caras são violentos e tal. A gente tem várias fases da organização criminosa. A primeira fase que ela vai aparecer, ela é bem violenta, porque ela tem que criar o mito da violência. Que é assim, o primeiro comando hoje, ele tá mais quieto porque ele tá na área do comércio ilegal de substâncias internacional ganhando muito dinheiro. Mas ninguém duvida da violência do PCC, porque durante muitos anos ele foi extremamente violento. E quando aparece, ele é extremamente violento. O CV no Rio de Janeiro foi a mesma coisa. Essas organizações, elas tendem a fazer esse processo, né? Entendi. E daí, mas assim, aí o PCC sai de uma parada que você disse, começa naquela cadeia ali, com a ideia de, os caras ali começam a ser transferido, essa ideia começa a se espalhar e tudo mais. E hoje, a gente tá nesse momento aí que o PCC é uma puta força, né, cara? Os caras não conseguem lidar com ele legal. Ele já, né, especula-se que ele já tá por dentro do Estado e tudo mais, né? Já alcança lugares ali que já tá difícil de tirar, né? Precisa de uma organização, ou precisa de mentes, assim, capazes de fazer isso daí. Que nem no Jogo do Bicho a gente tem lá como é que é? Capitão Guimarães, que é o cara que organiza a parada em certo momento ali. Tem um cara parecido no PCC? Tem, cara. A gente chama da primeira revolução do comando, que é quando o Marcola toma o poder. Porque o Marcola, ele não é fundador. Ele tá lá em Taubaté quando é fundado, mas ele não era fundador. Mas era um preso extremamente inteligente, líder e conseguiu organizar os presos. E aí chega um momento em que o Geleão e o Cezinha, que eram os dois principais líderes, lá em 2004, por aí, 2002, 2003, eles começam a folgar muito tomar decisões erradas. E aí começam os primeiros questionamentos e desgastes desses fundadores. E o Marcola, os caras mandam executar a esposa do Marcola, a ex-esposa do Marcola, e o Marcola se junta com outros presos famosos na época, Birosca, o Soriano, que é o Tiriça, todos esses caras que agora estão brigando, e os caras dão um pé no Geleão e no Cezinha, expulsam eles do comando, eles têm que ir para uma outra cadeia lá, e aí o Marcola faz essa revolução e toma o poder. Revolução do ponto de vista que a gente tá falando de mudar tudo radicalmente. E aí que os caras entram nessa pegada da sintonia do progresso. O que é a sintonia do progresso? É uma ala organizada só para mexer com comércios ilegais de substância, seja nacionalmente ou internacionalmente. E aí entra GG do Mangue, que é um cara muito famoso nessa área, o Paca, Birosca, uma série de caras que é tipo a segunda geração da organização criminosa, que é esses caras que vão mexer com esse empreendedorismo e, assim, expandir demais. Eles tomam tanto Santos quanto a fronteira do Brasil e Paraguai e fazem todo esse processo na Esse bala. é o trabalho deles. O trabalho deles é fazer esse comércio aí rolar.